Olá, bem-vindos a mais uma aula de orçamento. Falaremos sobre preço de venda. Então, após ter levantado os custos da obra, o percentual de lucro desejado e os impostos, o próximo passo é calcular o preço de venda da obra. Então, o preço de venda é o preço final do contrato. Então, é o valor que engloba todos os custos. Então, a gente pode mostrar esquematicamente aqui o preço de venda a soma dos custos, né? Tanto os custos diretos quanto os custos indiretos, com o lucro desejado e com os impostos. Então, tudo isso somado dá o preço de venda, e que é aquele preço que vai no contrato, né? O preço final do contrato. Então, lembrando, né, que na figura custo está incluso aí os custos diretos, que são aqueles que estão diretamente ligados à execução de um serviço, né, cimento, tinta, a mão de obra do pedreiro, são os custos diretos, mas existem também os custos indiretos e os custos acessórios, que seria a administração central, custo financeiro, os imprevistos e as contingências. Existem alguns autores que consideram esses custos acessórios como custo indireto, né, dentro do custo indireto. Então, existem autores que preferem separar os custos acessórios dos custos indiretos, mas não tem problema considerar os custos acessórios, os custos financeiros, os imprevistos também como um custo indireto. Então agora a gente tem um exemplo aqui para mostrar para um melhor entendimento, né? Suponha-se uma obra hipotética orçada em R$100. Então a diretoria da empresa determinou que a lucratividade almejada é de 12% do preço de venda. E o orçamentista verificou que os impostos na localidade atingem um patamar de 8%. Então, o orçamentista incauto aplicaria suas taxas percentuais sobre o 100. Então, eu recomendo, na verdade, que você pare e tente fazer esse problema, né? Depois você retorna. Então, basicamente, um erro muito comum é que o orçamentista ele aplicaria as duas taxas, né? Tanto 12% quanto 8% sobre o 100, chegando num preço de 120. Então, isso está errado, porque o imposto e o lucro foram calculados sobre o custo. Na verdade, essas taxas, né, elas deveriam ser aplicadas sobre a venda, não sobre o custo. Então, eu não posso pegar os meus custos e aplicar os impostos e aplicar o lucro desejado e achar que eu cheguei no meu preço de venda, porque essas taxas elas não são aplicadas no custo, elas são aplicadas no preço de venda. Então, o jeito certo de se fazer é basicamente aplicando aqui uma fórmula. Então, o preço de venda menos as taxas multiplicadas pelos preços de venda tem que ser igual a 100. Então, as taxas são 0,12, né? As taxas e o lucro, melhor dizendo, e 0,08. Então, eu tenho o preço de venda menos 0,12 mais 0,08 vezes o preço de venda, tudo isso tem que dar 100. Então, resolvendo essa conta, eu chego em 125. Ou seja, se eu pegar 125, subtrair o meu lucro e subtrair os impostos, eu vou chegar nos custos que eu tive nessa obra. Então, eu estou resguardando aí os impostos e o lucro, né? Então, eu considero eles no preço de venda. Então, eu preciso fazer essa conta com muita cautela, né? Senão eu diminuiria meu lucro. Então, a gente pode mostrar aqui uma fórmula, né? Então, o preço de venda são os custos, tanto diretos quanto indiretos, dividido por 1 menos as taxas, né? Então, aqui a gente tem que PV preço de venda, o custo seria o custo total, tanto direto como indireto. Se quiser ser mais específico quanto ao custo direto, a gente pode dizer administração central, o custo financeiro, os imprevistos e as contingências. E o I% significa a somatória de todas as incidências sobre o preço de venda em percentual. Então, seria o lucro, seria os impostos. Então, a gente tem um exemplo aqui. Uma obra foi orçada em 250 mil. Então, 250 mil é o custo total. Então, na localidade da obra, os impostos atingem 7% e a lucratividade desejada pelo construtor é de 8%. Então, o total de taxa seria 7 mais 8, isso daria 15, né?
Então a gente tem 15% de taxa, num custo total de 250 mil. Então voltando aqui na fórmula, a fórmula vai ser custo dividido por 1 menos I. Então a gente tem que o custo é 250 mil e 1 menos I, o I é 15%, né? Ou 0,15, passando para decimal. Então a gente tem 1 menos 0,15, a gente vai ter 1 menos 0,15, a gente vai ter 0,85, né? Porque 0,85 mais 15 dá 0,90, dá 100. Então 1 menos 0,15 a gente vai ter 0,85. Então o preço de venda vai ser 250 mil dividido por 0,85. Fazendo isso na calculadora, a gente vai ter o seguinte. Então fazendo isso na calculadora, a gente vai ter 250 mil dividido por 0,85. Então a gente chega a 294.117. Então esse vai ser o preço de venda. Então basta aplicar essa formulinha. Bom, agora que a gente já aprendeu a calcular o preço de venda, a gente vai falar sobre BDI. Então a gente vai pegar um exemplo simples, a gente vai pegar uma obra hipotética, né? Essa obra ela tem 4 serviços: serviço de escavação, serviço de forma, serviço de armação e o concreto. Então os capítulos, como a gente viu nas aulas anteriores, né? Para cada serviço tem uma composição de custo. E se eu basicamente calcular os custos, né, eu vou ter os custos diretos. Os custos de cada serviço eu vou ter os custos diretos. Então aqui eu tenho também hipoteticamente um custo unitário. Então eu tenho 10 metros cúbicos de escavação, o custo unitário de R$10, né? Esses valores são simbólicos, né? Eles não estão ligados à realidade nesse caso. Então eu vou ter um custo de escavação de R$100. Eu faço a mesma coisa para forma, eu vou ter um custo de 1.400, para armação eu vou ter um custo de 2.500 e concreto eu vou ter um custo de R$1.000. Então isso dá um custo de R$5.000. Então esse montante de R$5.000 não é o preço de venda, é somente o custo direto. Então eu preciso acrescentar a ele o custo indireto, os custos acessórios, né, que está incluso aí a administração contratual, custos financeiros, imprevistos, as contingências, o lucro e os impostos. Então suponha que esses outros itens têm os seguintes valores. Então custo indireto de R$500, administração central R$50, imprevistos e contingências R$50, o lucro 10% sobre o faturamento e os impostos 10% sobre o faturamento. Então eu vou pegar aqui os custos, seria 5.000, somado com todos esses custos indiretos e acessórios de administração, e dividir por 1 menos I%, né, que seria 1 menos 0,10 do lucro e 0,10 dos impostos. Então eu chego num total de R$7.000. Então isso seria um exemplo bem pequeno, mas por um exemplo grande isso não mudaria, seria a mesma lógica, né? A diferença é que eu teria mais itens para se calcular, mas a lógica seria a mesma. Então a gente tem aqui o exemplo de venda para esse caso seria R$7.000. Então agora eu preciso diluir esse valor na planilha, porque eu tenho aqui o lucro. Esse lucro eu não vou colocar na minha planilha. Eu não vou colocar também os impostos ali, não vou colocar uma linha na minha planilha e colocar ali o tanto de imposto, tanto de lucro, porque são informações relativas, são informações confidenciais, né? Quanto que se gasta com a administração da empresa e qual seria o lucro também. Então eu pego esse valor e diluo nos custos diretos. Então, por exemplo, eu vou pegar o preço de venda, que nesse caso é R$7.000, e dividir pelo custo direto, que é R$5.000. E o resultado disso, né, que nesse caso vai dar 1,40, 7.000 dividido por R$5.000, vai dar 1,40. Eu aplico esse multiplicador em todos os itens do custo direto. Então, por exemplo, se o custo da escavação era R$10, eu multiplico por 1,4 e passa a ser R$14, o preço unitário da escavação, né? O preço de cada metro cúbico da escavação. Eu aplico 1,4 e aumento o custo unitário de todos os itens do custo direto. Então aí eu vou ter na minha planilha, a planilha que eu vou apresentar para o cliente, eu vou ter o custo total igual a R$7.000, mas aqui está diluído, né? Está incluso aí os custos indiretos, né? E o meu lucro também. Então, esse número, né? Esse multiplicador é chamado de BDI, que significa bonificações
e despesas indiretas. Então, em resumo, mais uma vez, eu posso dizer que todos os custos não diretos, todos os custos indiretos foram diluídos sobre os custos diretos. O indireto, a administração central, os imprevistos, o lucro e os impostos foram todos linearmente distribuídos sobre o custo direto do serviço, já que não há um local, eu não coloco isso na minha planilha, não existe uma linha ali que eu colocar o meu lucro. Então, o multiplicador, quando ele é tratado na forma percentual, ele chama-se BDI, que é o fator a ser aplicado ao custo direto para a obtenção do preço de venda. Então, se eu tenho o percentual de BDI, eu tenho o custo direto, para eu achar o preço de venda, eu pego o custo direto e multiplico por 1 mais o BDI, em percentual. Ou se eu quiser achar o BDI tendo o meu custo direto e o meu preço de venda, eu divido o preço de venda por custo direto menos 1. Então, a gente diz, dá-se a designação de benefício e despesas indiretas ao quociente da divisão do custo indireto, acrescido do lucro, pelo custo direto da obra, o BDI. Então, ele vai incluir despesas indiretas de funcionamento da obra, o custo da administração central, os custos financeiros, fatores imprevistos, os impostos e o lucro. Então, tanto o termo benefício quanto bonificação, você vai encontrar aí o termo benefício, mas também vai encontrar bonificações e despesas indiretas. Em termos práticos, o BDI é o percentual que deve ser aplicado sobre o custo direto dos itens da planilha da obra para se chegar ao preço de venda. Então, a gente tem um exemplo aqui. Por exemplo, se o custo direto de uma determinada obra for orçado em 100, o custo indireto em 20 e o lucro em 10, o BDI vai ser igual a divisão entre 20 mais 10 dividido por 100, igual a 30%. O preço final, o preço de venda, será 100 vezes 1,3, igual a 130. Então, o BDI ele é a majoração percentual que o preço de venda representa sobre o custo direto. Então, essa foi a aula de hoje. Muito obrigado pela atenção.